Olá, meus queridos, vamos aí para a continuidade da nossa aula sobre configuração eletrônica. Eu agora vou ensinar a vocês como é que a gente faz no caso, certo, de quando a gente vai fazer um exercício. Então, eu vou começar aqui, pensando na questão do diagrama. Eu preciso construir o diagrama, para eu lembrar qual é a ordem e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu lembro é que são 7 níveis, certo? Então, eu sei que é o nível 1, o 2, o 3, 4, 5, 6 e 7. E eu lembro que começa de K. Então, é K, L, M, N, O, P e o Q. Não é isso? Daí agora eu preciso lembrar dos subníveis. Daí para lembrar dos subníveis tem algumas dicas. Vou dar 3 dicasinhas para vocês lembrarem. Sopa de feijão, quem gosta ou quem não gosta, S, P, D, F, certo? Mas você pode gostar de pão, então lembra que sem pão dá fome, né? Ou, se você for aí mais danadinho, sexo pode dar filhos. Prestem atenção, viu? Lembrem disso, sexo pode dar filhos, tem que ser com consciência, camisinha e tudo mais. Então, vamos deixar essas 3 regrinhas aqui, que ela vai ser muito importante, certo? Pra gente lembrar que é SPDF, tá? SPDF. Então, eu começo. Eu coloco todas... começo por S. S. Então, é um S. A L é 2S, 2P. Aumentei 1. Então, a M é 3S, 3P, 3D. A N, 4S, 4P, 4D, 4F. A O, 5S, 5P, 5D, 5F. E agora eu começo a regredir. 6S, 6P, 6D. 7S, 7P. Certo? Daí eu também sei que o subnível S suporta até 2. O subnível P suporta até 6. O subnível D suporta até 10. E o subnível F suporta até 14. Percebam que S embaixo de S, P embaixo de P, D embaixo de D, F embaixo de F. E agora eu vou fazer diagonais. Eu lembro que 2 só tem esse. Aliás, de valor 1 só tem esse. De valor 2 só tem esse. São os 2 primeiros níveis. Só eles têm valor 1 e aqui valor 2. De valor 3 eu tenho o 2P e o 3S. De valor 4 eu tenho o 3P e o 5S. Aí de valor 5, 3P, 4S, 3D, 4S, perdão. Aqui, 4D, 5P, 6S. Aí aqui, 4F, 5D, 6P, 7F. Percebam que é em decrescente, né? 5F, 6D, 7P. Certo? E daí eu tracei as diagonais de forma a cumprir o diagrama de Pauling, certo? E a partir desse diagrama eu vou poder aqui filar a minha distribuição eletrônica,
deixar aqui de lado, porque eu posso filar por ele. Aí vocês não vão ver ele, mas ele tá aqui pertinho de mim. E daí agora a gente vai fazer um exemplo, né? Vamos começar com um átomo bem pequeno, facinho pra gente fazer, né? E muito comum, que é o átomo de sódio. O átomo de sódio, ele tem número atômico 11. Então, vamos lá, distribuir o átomo de sódio. Ele vai ter um S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. E eu encontrei 11 elétrons. O subnível S suporta até 2 elétrons, mas eu só precisava localizar um. Eu costumo pensar que o subnível S é como se fosse uma moto, certo? Uma moto cabem 2 pessoas, mas ela pode sair com apenas uma pessoa, certo? Então, eu posso colocar um subnível com apenas um elétron. A mesma coisa são os outros subníveis. Eu posso dizer, por exemplo, que o subnível P é um carro de 6 lugares. Eu não sei qual o carro que tem 6 lugares, mas pode ser um carro de 6 lugares, certo? Então, só preciso para sair do motorista, mas eu posso colocar, além do motorista, mais 5 pessoas, né? No 10 pode ser uma Kombi, por exemplo. A Kombi normalmente teria 8 lugares, mas entra até 10, né? Dá para colocar apertadinho lá umas 10 pessoas. Então, para a Kombi sair do lugar, ela só precisa de um. Mas eu posso colocar 2, 3, 4, 5 pessoas, até 10 pessoas vai caber, né? E eu posso ter, por exemplo, um carro maior, uma Sprint, não sei, um Sprint é grande, mas um outro carro que tenha 14 lugares, tá? Então, pode sair com só um? Pode. Sai com motorista. Mas, se tiver mais pessoas, até 14 sai. Então, aí é quando a gente pode, né, colocar a quantidade que for necessária. Vamos ver outras... não. Vamos terminar esse exemplo, né? Então, aqui eu cheguei e eu percebi que esse foi a última camada, o último subnível também, que eu coloquei os elétrons. Então, é nesse subnível aqui que a gente chama de camada de valência. Olha, nessa camada que é a camada de valência. Tá? Então, eu cheguei aqui à conclusão que o 3S1 é a camada de valência do sódio. Isso daqui vai ser muito importante quando a gente estiver fazendo ligação química, certo? É uma das coisas bem importantes nas ligações químicas. Vamos fazer outro exemplo? Vamos fazer, por exemplo, o flúor. Número atômico 9. Flúor tem número atômico 9. Então, 1 S2, 2 S2, 2 P, 4 não, 5, oh meu Deus, olha, a professora ia errar agora, 5, né? Então, eu cheguei aqui, eu tenho 9 elétrons distribuídos, 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Então, aqui, ó, 2S2, 2P5. Isso daqui é a camada de valência. Certo? Vamos ver outro exemplo? Vamos ver o exemplo de um átomo de 26 elétrons. Ferro tem 26 elétrons. Então, vamos lá. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, e aí eu vou, ó,
4S2, certo? Aqui eu já distribuí 20 e faltam 6. Então, 3D6. Agora, terminei. Distribuí 26. E aí, o que é que eu tenho aqui? Os últimos elétrons que eu coloquei estão aqui. E esses são os mais distantes do núcleo desse átomo. Não é isso? Então, esse daqui é o mais energético. E aqui é o mais externo. Então, por isso que quando a gente vai ver, a família dele é conhecida como a família S2D6, certo? E é por aqui que eu vou me basear para fazer suas ligações químicas. Ok? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procura lá no WhatsApp.